pessoal, voltamos então com o exercício 84, FUVEST 2012, né, parte de física. Esse exercício ele trata da fibra ótica, né? Então ele começa explicando lá, uma fibra ótica é um guia de luz flexível e transparente, cilíndrico feito de sílica ou polímero, de diâmetro não muito maior que um fio de cabelo, usado para transmitir sinais luminosos a grandes distâncias, com baixas perdas de intensidade. A fibra ótica constituída de um núcleo, tá? Por onde a luz se propaga e de um revestimento como esquematizado na figura acima, tá? Então eles fizeram um corte aí e aí você consegue ver o esqueminha da fibra ótica aqui. Tá. Sendo o índice de refração do núcleo 1,60 e do revestimento 1,45, o menor valor do ângulo de incidência θ do feixe luminoso para que toda a luz incidente permaneça no núcleo é aproximadamente, e aí ele te dá uma lista de ângulos aqui, né? De ângulos com seus senos e cossenos, tá? E ele te dá mais uma coisinha que fica escondidinha aqui, essa lei, que é a lei de Snell. Importantíssima quando você vai falar de refração e ângulo de refração, essas coisas, tá? Bom, antes de começar, só dar uma recordada no esse conceito, né, de refração e reflexão total. Então imagina lá, sempre que você tem a luz, então imagina a luz aqui incidindo e mudando de meio, então meio um e meio 2, a luz ela sofre o quê? Uma mudança de velocidade. Geralmente essa mudança de velocidade ela é acompanhada de uma mudança de direção, né? Uma mudança de direção no feixe de luz, tá? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, uma mudança aí de meio, passando de um meio, N1, vou chamar o índice de refração do meio 1. Se esse índice de refração for menor que o índice de refração do meio 2, tá? Esse feixe de luz vai acontecer o que com ele? Ele vai se aproximar dessa retinha aqui que chama reta normal, né? Reta normal. Normal. Então ela é perpendicular à superfície de separação dos meios. Então você imagina que aqui é ar, né? Meio 1 pode ser ar e aqui meio 2 pode ser água, por exemplo. Tá? Então você tem o que? Esse ângulo aqui de incidência é maior do que o ângulo de refração. Então o ângulo I é maior que o ângulo R, tá? I maior que R. Tudo bem? Por quê? Porque nesse desvio o raio se aproximou da reta normal. E se for o contrário, né? Então imagina que eu tenho superfície aqui 1 e 2, e aí eu tenho o raio agora passando de 2 para 1, tá? Então ele vai estar aqui incidindo, né? E aí quando ele passa do, do meio com índice de refração maior que o para um meio de índice de refração menor, esse raio de luz ele se afasta da reta normal. Ou seja, o que acontece aqui? O ângulo de incidência e o ângulo de refração, né? Aqui o ângulo de incidência acaba sendo menor que o ângulo de refração, tá? E o que acontece? Se eu vou afastando, né? Se eu vou afastando, aumentando esse ângulo I, o que vai acontecer com esse ângulo R? Vai chegar uma hora que o ângulo I vai ser um pouquinho maior, né?
e o ângulo R ele vai ser máximo, para que ocorra refração, lógico. Tá? Ele vai ser máximo, ele vai ser 90 graus. Tudo bem? Esse ângulo aqui, de incidência, é o que a gente chama de ângulo limite. Tá? Limite. O que é o ângulo limite? É o maior ângulo possível, né, para que se ocorra a refração. Se o ângulo for maior que esse ângulo limite, já não vai ocorrer mais refração, vai ocorrer o que a gente chama de reflexão total. Então, se eu pegar um ângulo aqui maior que o ângulo limite, o raio já não sai mais do meio 2. Ele é refletido. E é justamente isso que tem que ocorrer aqui dentro da fibra ótica. Tá? Então, se eu olhar para a fibra ótica aqui, eu tenho que fazer com que esse raio seja refletido aqui. E, consequentemente, refletido e não saia nunca da fibra ótica. Ok? Então, na verdade, o que eu estou procurando aqui? Eu tenho que determinar o ângulo limite para esses dois meios. Quais dois meios? Para o núcleo e para o revestimento. Vou achar o ângulo limite entre esses dois e vou ver o quê? Bom, se eu não quero que ocorra refração, né, o ângulo aqui de incidência tem que ser maior do que o ângulo limite. Né? Para ocorrer reflexão total, né, deixa eu colocar aqui, ó, reflexão total, o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. Isso é algo que vai ser determinante, na verdade, no nosso problema. Tá? Então, tem que calcular primeiro o ângulo limite. Como que eu calculo o ângulo limite? Usando a lei de Snell que está aqui embaixo. N1 seno de θ1, né, ou seno do ângulo de incidência, é igual a N2 seno do ângulo de refração. Ok? Se eu estou falando de ângulo limite, né? Se eu estou falando de ângulo limite, eu posso colocar aqui seno do ângulo limite igual a N2 seno de quanto? Quando o ângulo é limite, que é o vermelhinho aqui, o ângulo de refração é máximo, é 90 graus. Então, é seno de 90 graus. Ok? Então, fica montado desse jeito. Então, o N1, que é 1,60, né, ou 1,6, vezes o seno de L, que eu não faço ideia, vou ter que achar, igual o N2, que é 1,45, vezes o seno de 90. Seno de 90 é 1. Olha que maravilha. Então, o seno do ângulo limite é 1,45 dividido por 1,6, que dá aproximadamente 0,91. Ok? Ótimo. Tá, achei o ângulo? Ainda não. Eu achei o seno do ângulo. Quanto que vale o ângulo limite? Bom, tem que vir na tabelinha aqui. Olhando na tabelinha, que ângulo que tem seno igual a 0,91? Ó, esse aqui, 65. Ok? Então, o ângulo limite que eu procuro é 65. Tá? Então, para que ocorra a, a toda a reflexão total aí, tá? O menor ângulo para que isso ocorra, na verdade, é o 65, né? O ângulo de incidência tem que ser maior que quem? Que 65 graus. Ok? Se for maior que 65 graus, tá valendo, ele ocorreu. Tá? Isso aqui nos remete à alternativa E.
de escola, ok? Então, ficamos por aqui. Até a próxima.